Limites laterais são limites que a gente calcula de forma muito similar aos limites, que a gente aprende lá no início. Porém, a função que a gente está estudando, às vezes, tem algumas peculiaridades, alguns comportamentos que a gente só consegue analisar quando trabalhar com os limites laterais. Mas quando a função é bem comportada, a gente pode trabalhar com um limite normal. Quando a função tem esses problemas, ou problemas de descontinuidade, ou formada por várias sentenças, a gente precisa utilizar os limites laterais para poder entender o comportamento da função. O exercício 1 da seção 3.8 do livro de cálculo A da Miriam e da Diva é um exemplo de situação onde a gente tem uma função definida por várias sentenças. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para mais novidades. O exercício 1 da seção 3.8, ele é uma função definida por várias sentenças, né? Então, aqui a gente observa que quando x é menor ou igual que 3, ela se comporta como um x menos 1. Já quando x é maior que 3, ela se comporta como um 3x menos 7. Como as duas funções são do primeiro grau, significa que ela vai ser primeiro uma reta com uma certa inclinação e depois ela vai mudar, vai continuar sendo uma reta, mas vai mudar a inclinação. Mas vão ser duas retas e aí a gente tem que ver o que acontece. Será que elas vão se encontrar nesse momento, né? E isso só é possível analisar graficamente ou através de limites laterais. Aqui a gente tem duas funções do primeiro grau que são mais simples de desenhar o gráfico. Mas quando a gente tem funções mais elaboradas, por exemplo, com partes trigonométricas, exponenciais, a gente teria que ter um software ou usar, então, os limites laterais para analisar o comportamento nessa divisão. Será que elas se encostam? Será que não, né? Então, nesse exercício, a gente tem que calcular esses três primeiros limites laterais, aqui, na verdade, dois limites laterais e o limite quando x vai a 3, que é nessa divisão, e depois tem mais três itens para a gente calcular limite. Como é que a gente identifica que é um limite lateral, né? Quando a gente tem esse símbolo aqui, ó. Observem que é depois do número e ele sempre está no expoente, é como se fosse um 3 elevado a menos ou um 3 elevado a mais. Então, significa que a gente está falando de valores próximos de 3, só que menores que 3. Esse menos não significa menos 3, significa menores que 3, tá? E o 3 mais significa que é valores maiores que 3. Tá? E aí a gente já tem aqui a divisão, já sabe como é que é a função, né? Quando a gente está próximo de 3 por valores menores ou próximo de 3 por valores maiores. Então, a gente vai calcular esse limite. No primeiro, a gente quer valores próximos de 3, menores que 3. Qual das duas sentenças que a gente vai considerar nesse caso? Nessa primeira, né? X é menor ou igual que 3. Não precisa estar o igual, tá? Precisa que seja só menor. Tá? O limite, ele não considera muito o valor 3 exato, né? Ele quer sempre essa aproximação. Então, eu vou considerar a função como sendo x menos 1 para x menor que 3. Então, vou trocar esse limite aqui, vou trocar, na verdade, a função f por x menos 1. E aí, eu tenho um limite muito similar ao que a gente já faz para qualquer limite. A gente olha se dá para fazer direto, se não dá, vai procurar uma outra técnica, mas a gente vai trocar aqui o x por 3. E como dá para fazer 3 menos 1 igual a 2, esse limite dá para fazer, né, calcular de forma direta. Por mais que seja um limite lateral e que a gente precisou fazer essa análise, quando eu for calcular o limite, a gente faz usando as propriedades de limite normalmente, tá? Então, nesse caso, deu para fazer direto. Agora a gente vai fazer o segundo, quando x é maior que 3, né? Quando x está se aproximando de 3, só que por valores maiores que 3. Então, seriam 3,1, 3,01, mais maiores do que 3. E a função nesse intervalo, x maior que 3, ela se comporta como um 3x menos 7. Então, eu vou trocar essa função por 3x menos 7. E aí, eu vou fazer normalmente o que a gente já faz. A gente vai aplicar o valor 3 aqui. 3 vezes 3 menos 7, que também deu 2, tá? Significa que quando eu me aproximo de 3 por valores menores,
o valor do y, o valor da resposta, a função, vai valer 2. E quando eu me aproximo por valores maiores que 3, também vai valer 2. E aí, nesse caso, quando os dois limites laterais dão o mesmo número, significa que o limite existe. E ele é igual a esse número que a gente encontrou nos limites laterais. E agora a gente vai calcular os outros limites, os outros 3 limites que pedem nesse problema. Mas quando x tende a 5. Só que tender a 5 significa que a gente está falando de valores maiores que 5 e menores que 5, né? No caso aqui menores, aqui maiores, só que muito próximos de 5. Então, sempre a gente pode considerar valores maiores que 3. Então, todas as funções que a gente vai utilizar aqui vão ser esse 3x menos 5. E, na verdade, para qualquer valor que é diferente de 3, a gente não precisaria calcular os limites laterais, porque a função que a gente vai estar considerando é a mesma, tanto para valores maiores quanto para valores menores. O limite é uma coisa muito próxima, então a gente não precisa se preocupar com o que está longe, né? Só o que está próximo, então 5,1, 4,9, ali bem próximo do 5. Então, nos 3 casos, a função que a gente vai considerar é o 3x menos 7. E aí, se eu substituir o x por 5, eu vou conseguir calcular, né? 3 vezes 5 é 15, menos 7 é 8. E aí, na e, que é valores maiores, é a mesma função. Então, vai dar o mesmo valor, tá? E dando o mesmo valor, a gente sabe que o limite existe e é igual a esse valor, tá? Então, nesses dois problemas ali de limite, quando x tende a 3 e quando x tende a 5, a gente conseguiu calcular. Mas pode existir funções, situações, onde o limite não existe porque os limites laterais deram diferente. Agora, a gente vai analisar graficamente, né? Como é que a gente constrói o gráfico dessa função? Porque a gente pode analisar através de limite, a forma algébrica, ou através da forma gráfica. Então, primeiro a gente constrói o plano cartesiano, né? E como a gente está falando de duas retas, como é que eu sei que são retas? Porque são funções do primeiro grau, né? São sempre um ax mais b aqui. Então, são o único termo com x que aparece é na potência 1, então sempre vai ser uma reta. E para desenhar uma reta, basta a gente marcar 2 pontos e depois traçar a reta. Então, eu vou começar falando de valores aqui maiores do que 3. O que que acontece, né? Então, eu vou pegar o 3. Suponha que a gente pudesse colocar 3 aqui, né? Como eu tô querendo só maior que 3, eu vou supor que pode, já que eu consigo calcular, né? 3 vezes 3 menos 2, eu sei que é menos 7, eu sei que é 2. Então, quando eu venho e marco aqui o ponto 3, quando x e y2, eu deixo aberto, porque eu sei que eu posso me aproximar muito desse valor. Tipo, eu posso pegar 3,1, 3,01, mas nunca o 3. Só que a minha função, 3x menos 7, ela permite eu calcular 3, trocar o x por 3, né? Só que eu não vou poder colocar fechadinha essa bolinha. Vou marcar um outro ponto, vou pegar um valor um pouquinho maior, por exemplo, 4. Então, eu sei que quando eu troco x por 4, 3 vezes 4 menos 7 é igual a 5. Então, eu venho aqui e marco o 4 com o 5. E observe que aqui eu já coloquei a bolinha fechada, porque sim, eu estou no intervalo x maior que 3, onde o 4 é permitido, né? Então, eu vou desenhar esse gráfico. Eu sei que é uma reta, eu tenho 2 pontos. Só que essa minha reta só pode ir para cá, para valores maiores que 3. Então, tá aqui a minha reta. Vou ligar esses 2 pontos. Se a gente não tivesse a outra situação aqui, com x menor que 3, mudando o comportamento da função e nem essa condição x maior que 3, a minha reta seria toda. Eu ia continuar aqui para baixo. Mas ela muda o comportamento. Então, ela muda de que forma? Eu vou vir aqui e vou aplicar de novo 2 valores. Por exemplo, o 3. O 3 é um bom valor porque a gente consegue ver o que acontece ali nessa mudança, né? Então, eu sei que 3 menos 1 é 2. Então, eu vou vir ali e vou fechar essa bolinha. E o fato de essas duas bolinhas coincidirem foi o que a gente já fez lá nos limites laterais. A gente percebeu que dava igual. Então, o limite é único. Então, elas se encontram.
tá? E aí aqui graficamente a gente já consegue ver. Vou pegar um valor menor, 2. 2 menos 1 eu sei que é 1, então vou marcar essa bolinha também aqui, 2 e 1. E aí eu vou traçar o gráfico. Não pode ser para valor maior do que 3, então só para menor igual a 3. Tá? Então essa reta continua. Aqui a gente para, né? Mas ela é infinita, ela vai continuar, como aqui na verde também vai continuar. E esse gráfico, então, de novo, é essa reta que tem uma inclinação e de repente ela muda, tá? É um comportamento que tem uma modificação aqui no 3, mas é uma modificação que é contínua, tá? Que é um conceito que a gente vê mais pra frente aqui no livro da Miriam, mas vai usar esse conceito de limites laterais, tá? É contínua porque a gente pode traçar esse gráfico sem tirar o lápis do papel, se a gente for fazer de forma intuitiva, tá? Mas é assim o gráfico e a gente pode perceber que realmente os limites laterais, quando o x se aproxima de 3 por valores menores, está se aproximando de 2, por valores maiores também está se aproximando de 2. Então, o limite existe e ele é igual. E quando a gente percebe que ele existe e é igual, as duas funções elas vão se encontrar. Como é que a gente percebe aqui graficamente também. E assim a gente finaliza que o exercício 1 é um exercício introdutório sobre o conceito de limites laterais, para a gente entender o que acontece, né, com uma função, quando ela tem duas partes, por exemplo, uma função definida por várias sentenças, né? E esse conceito de limite lateral vai ser importante para a gente entender se elas se encostam, se uma função vai encostar na outra quando a gente muda o comportamento dela. Que lá mais para frente a gente vai entender como sendo continuidade. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, curte, se inscreve no canal para ter mais novidades. Te desejo muito sucesso nos seus estudos e até o próximo vídeo.